Conceitos e definições. Naturopatia é um sistema de cura que estimula o poder de cura do próprio corpo para reconquistar a saúde com a ajuda de elementos da natureza. Esse sistema evoluiu a partir de uma combinação de práticas tradicionais e cuidados à saúde. Guiado por uma filosofia que enfatiza o poder de cura pela natureza, os profissionais naturopatas usam uma variedade de terapias modernas e tradicionais. A naturopatia é um chamado para o retorno à natureza e recorre à maneira simples de viver em harmonia consigo, com a sociedade e ambiente. Naturopatia proporciona não só uma abordagem prática simples para a cura de doenças, mas uma base teórica fundamentada que é aplicável a todos os cuidados holísticos para a melhoria da saúde. Outra definição para a naturopatia é que ela é uma filosofia de saúde, combinando princípios vitalistas com as ciências biológicas. A abordagem central é sempre em resolver as causas subjacentes da doença e tratar a pessoa, e não seus sintomas. O foco para os naturopatas é facilitar e promover mecanismos de autocura do corpo, restaurar a harmonia na mente, corpo e espírito. Esse sistema defende a prática de terapias sem a utilização de drogas, e pregam a utilização de técnicas não invasivas como fitoterapia, florais, homeopatia, acupuntura e acupressão, magnetoterapia, nutrição, hidroterapia, trabalho corporal e técnicas de gestão de estresse. A dieta e o estilo de vida também desempenham um papel importante na melhoria da saúde. Os naturopatas têm muitos remédios e recomendações para a criação de um ambiente saudável para o corpo poder curar-se espontaneamente. Embora o termo naturopatia tenha sido registrado em 1895, este tipo de tratamento já tinha sido praticado há centenas, se não milhares de anos antes. A diferença fundamental da naturopatia com outros sistemas é que teoria e prática são baseadas em um ponto de vista holístico. A naturopatia não acredita na causa específica para uma doença e seu tratamento específico, mas leva em conta a totalidade dos fatores responsáveis pela doença, como hábitos não naturais no modo de vida, pensar, trabalhar, dormir, relaxar, vida sexual, etc. Além disso, considera os fatores ambientais envolvidos, que em geral perturbem o funcionamento normal do corpo e o conduz a um estado mórbido, fraco e tóxico. A fundação da medicina naturopata é a filosofia vitalista do poder de cura da natureza. Isto significa que dentro de cada organismo humano há uma energia de cura, que inclui o nosso sistema imunológico, no sentido mais completo. Tanto o físico e a psique, é responsável pelo nosso bem-estar e nossa capacidade de curar e manter a saúde. Embora algumas das terapias individuais utilizadas em naturopatia tenham sido estudadas para se obter a eficácia e segurança, a naturopatia como um tratamento geral aos cuidados de saúde não tem sido amplamente pesquisada. A palavra naturopatia vem do grego e latim e traduz literalmente como doença-natureza. Uma crença central em naturopatia é que a natureza tem um poder de cura. Princípios. A prática da naturopatia é baseada em princípios que são semelhantes e em coerência com os princípios de cuidados primários da medicina praticada por médicos convencionais. Esses incluem: primeiro, não fazer mal, tentar minimizar os efeitos secundários prejudiciais e evitar a supressão de sintomas. Terapeuta como professor, educar os pacientes e incentivá-los a assumir a responsabilidade pela sua própria saúde. Tratar a pessoa inteira, considerar todos os fatores, por exemplo, físico, mental, emocional, espiritual, ao adaptar o tratamento socioambiental para cada paciente. Prevenção, avaliar os fatores de risco e, em parceria com os pacientes, fazer intervenções apropriadas para prevenir a doença. Poder de cura da natureza, buscar identificar e remover os obstáculos naturais do corpo que impedem que os processos para manter e restaurar a saúde funcionem corretamente. Tratar a causa, foco sobre as causas de uma doença ou condição, em vez de seus sintomas.
O praticante. As pessoas visitam os profissionais naturopatas para diversos problemas relacionados com a saúde, inclusive para a atenção primária, apoio ao bem-estar e tratamento complementar, usado além do tratamento médico convencional, de doenças crônicas, bem como condições agudas, como gripes e resfriados. Muitos profissionais também prestam cuidados complementares para pacientes com doenças graves. O terapeuta. Em geral, existem 3 categorias de profissionais que desempenham a naturopatia: médicos, terapeutas alternativos e outros prestadores de serviços de saúde, como osteopatas, quiropráticos, dentistas e enfermeiros, que por vezes oferecem tratamentos naturopatas e outras terapias holísticas, tendo prosseguido treinamento adicional nessas áreas. Os títulos utilizados pelos profissionais podem variar, por exemplo, tanto médicos e terapeutas alternativos podem se referir a si mesmos como naturopatas. Os estudos em naturopatia podem ser alcançados em vários níveis de escolaridade, como pós-graduação, graduação em 4 anos, curso técnico, curso livre e profissionalizante. Tratamento. Os naturopatas enfatizam que a naturopatia utiliza abordagens para um estilo de vida saudável, fortalecimento e limpeza do corpo, e tratamentos não invasivos. Eles não usam medicamentos, injeções, radiografias ou cirurgia. As terapêuticas mais comumente usadas por naturopatas nos Estados Unidos foram medicamentos botânicos, vitaminas, minerais, homeopatia e tratamentos de alergias. As modalidades particulares utilizadas variam com o treinamento e âmbito da prática. Estas podem incluir a fitoterapia, a homeopatia, a acupuntura, medicina física, cinesiologia aplicada, a terapia de quelação, cromoterapia, a osteopatia craniana, análise do cabelo, iridologia, a análise do sangue vivo, terapia de ozônio, psicoterapia, reflexologia, massagem terapêutica, hidroterapia e medicina tradicional chinesa. Aconselhamento nutricional, incluindo mudanças na dieta, como comer alimentos integrais, e uso de vitaminas, minerais e outros suplementos. Aconselhamento de estilo de vida. As curas naturais incluem uma variedade de terapias com base em exposição a elementos naturais, como sol, ar fresco, ou ao calor ou frio, bem como aconselhamento nutricional, como o vegetarianismo, o jejum ou a abstenção de álcool e açúcar. Medicina física, como massagem terapêutica e manipulação articular. Medicina esportiva e o exercício. Aconselhamento psicológico inclui meditação, relaxamento e outros métodos de gestão do estresse. Alguns terapeutas usam outros tratamentos, e se for o caso, pode encaminhar os pacientes para os médicos convencionais. Eficácia e segurança. Algumas das terapias utilizadas em naturopatia foram pesquisadas quanto à sua eficácia, com resultados variados. O tratamento complexo da naturopatia usados em um único paciente, muitas vezes são difíceis de estudar, e pouca evidência científica sobre a eficácia está atualmente disponível ou pesquisas relacionadas estão ainda em curso, mas em estágios iniciais. Alguns estudos têm mostrado algumas áreas de interesse científico mais indicadas para dar prosseguimento. Por exemplo, um estudo em funcionários de um armazém com dor lombar crônica descobriram que cuidados naturopáticos foi uma abordagem melhor em relação ao custo-benefício que o tratamento fisioterápico padrão. Em outro estudo, funcionários de um correio com dor lombar crônica tiveram uma melhora significativamente maior de cuidados naturopata do que de fisioterapia. Os pesquisadores também descobriram que o tratamento naturopata pode ajudar a melhorar a qualidade de vida de pessoas que sofrem com a esclerose múltipla.
Ao avaliar a segurança dos cuidados da naturopatia, o praticante deve considerar o seguinte: a naturopatia não é um substituto completo para o cuidado convencional. Baseando-se exclusivamente em tratamentos naturopatas e evitando cuidados médicos convencionais pode ser prejudicial ou, em algumas circunstâncias, por exemplo, uma lesão ou uma infecção grave, pode ter graves consequências para a saúde. Algumas crenças e abordagens dos profissionais naturopatas não são consistentes com a medicina convencional, e sua segurança não pode ser apoiada por evidências científicas. Por exemplo, naturopatas não podem recomendar a vacinação infantil, que são prática comum na medicina convencional. Algumas terapias usadas em naturopatia têm o potencial de ser prejudiciais se não for usada sob a direção de um terapeuta bem treinado. Por exemplo, as ervas podem causar efeitos secundários à saúde, por poder interagir com medicamentos ou outras ervas, e dietas não convencionais restritivas pode ser perigoso para algumas pessoas. Naturopatia versus sistema convencional. O sistema médico moderno trata os sintomas e elimina a doença, mas faz pouco para determinar a sua causa real. Prescrevem drogas tóxicas que podem suprimir ou aliviar algumas doenças, entretanto, têm efeitos secundários nocivos. Drogas geralmente prejudicam os esforços de autocura do corpo e tornam a recuperação mais difícil. De acordo com Osler, um eminente médico e cirurgião, quando as drogas são usadas, o paciente tende a se recuperar 2 vezes, uma vez a partir da doença, e uma outra vez a partir do fármaco. As drogas não podem curar doenças, a doença continua existindo. É apenas o seu padrão que muda. As drogas também produzem deficiências alimentares, destruindo nutrientes e impedindo a sua absorção. Além disso, a toxicidade que produzem ocorre em um estágio em que o corpo é menos capaz de lidar com ele. O poder de restaurar a saúde não reside em drogas, mas na natureza. Considerando que o sistema de cura pela natureza coloca maior ênfase no método preventivo e adota medidas para atingir e manter a saúde e prevenir o aparecimento da doença, o sistema médico moderno trata cada doença como uma entidade separada, exigindo droga específica para sua cura, enquanto que o sistema de cura natural trata o organismo como um todo e procura restaurar a harmonia para o bem-estar geral do paciente. Métodos de cura natural. O sistema de cura natural visa o reequilíbrio do sistema humano de anormal para o normal em suas condições e funções, e adota métodos de cura que estão em conformidade com os princípios construtivos da natureza. Tais métodos ajudam a remover do sistema materiais tóxicos e venenos acumulados sem de modo algum afetar os órgãos vitais do corpo. Eles também estimulam os órgãos de eliminação e purificação para um melhor funcionamento. Para curar a doença, o primeiro e mais importante requisito é regular a dieta, se livrar de toxinas acumuladas e restaurar o equilíbrio do sistema. É desejável excluir completamente alimentos ácidos, incluindo amidos, proteínas e gorduras, por 1 semana ou mais e a limitar a dieta de frutas frescas que irá desinfetar o estômago e canal alimentar. Se o corpo está sobrecarregado com algum material doentio, como na doença aguda, um jejum completo durante alguns dias pode ser necessário para a eliminação de toxinas. Suco de frutas pode, contudo, ser tomado durante um jejum. Uma regra simples é: não comer quando se está doente, deve-se manter uma dieta leve de frutas frescas. Aguarde o retorno do apetite saudável habitual. Perda de apetite é o aviso da natureza que nada deve ser colocado nos órgãos digestivos. Alimentos alcalinos, como vegetais crus, cereais germinados e grãos inteiros podem ser adicionados depois de 1 semana de uma dieta somente com frutas. Outro fator importante na cura de doenças através de métodos naturais é estimular a vitalidade do corpo.
Isto pode ser conseguido através da utilização de água de várias maneiras e em diferentes temperaturas na forma de banhos. A aplicação de água fria, especialmente sobre o abdômen, a sede da maioria das doenças, e nos órgãos sexuais, através de uma sessão fria de banho, no quadril, imediatamente diminui o calor do corpo e estimula o sistema nervoso. Sob a forma de bolsas de água, a hidroterapia oferece um método simples e natural de diminuir febres e redução da dor e inflamação sem qualquer efeitos colaterais prejudiciais. Aplicações de água quente, por outro lado, são relaxantes. Outros métodos naturais úteis na cura de doenças são o ar e banhos de sol, exercício e massagem. Ar e banhos de sol revitalizam a pele morta e ajudam a mantê-la em uma condição normal. Exercício, especialmente yoga, promove a saúde e a harmonia interior e ajuda a eliminar as tensões física, mental e emocional. A massagem tonifica o sistema nervoso e acelera a circulação do sangue e o processo metabólico. Assim, uma dieta bem equilibrada, o exercício físico, a observação das outras leis do bem-estar, como ar fresco, a abundância de luz solar, água potável, higiene meticulosa, descanso adequado e atitude mental correta pode garantir a boa saúde e prevenir o aparecimento da doença. História da naturopatia. Hipócrates foi o primeiro defensor da medicina naturopata, antes de existir o termo. A naturopatia tem suas raízes no movimento de cura natural no século XIX da Europa. Na Escócia, Thomas Allinson começou a defender a medicina higiênica na década de 1880, promovendo uma alimentação natural e exercício com a erradicação de tabaco e excesso de trabalho como formas de melhorar a saúde. Esse movimento continuou na Alemanha Ocidental com a hidroterapia, cura pela água. O crédito por tornar a hidroterapia conhecida vai para Vincent Presnitz, 1799 a 1851, que era um agricultor. Dr. Henry Lindlar e outros deram a ele o título de pai da naturopatia. A palavra naturopatia foi cunhada pelo Dr. John Michel no ano 1895 e foi propagada e popularizado no mundo ocidental pelo Dr. Benedict Lust, que nasceu na Alemanha no final de 1800. Lust foi o responsável por popularizar a naturopatia nos Estados Unidos. Quando Lust ficou seriamente doente, ele foi tratado por um sacerdote e curandeiro chamado Sebastian Kneipp. Os tratamentos de Kneipp incluíram hidroterapia e a cura pela natureza, dieta e saudável, exercício leve, ervas medicinais, e exposição ao sol e ar. Quando Lust mudou para os Estados Unidos na virada do século XX, começou a promover o sistema de tratamento de Kneipp. Ele a chamou de abordagem naturopática, liderou o desenvolvimento desse sistema médico, e fundou a primeira faculdade naturopata e a associação profissional. Em 1901, Lust fundou a Escola Americana de Naturopatia em Nova York. Em 1919, Benedict Lust fundou a Associação Americana Naturopática. Os naturopatas tornaram-se licenciados como praticantes sem drogas. Nos primeiros anos da naturopatia, foram adicionados, por exemplo, a homeopatia e outras terapias técnicas de manipulação, técnica das mãos. A popularidade da naturopatia nos Estados Unidos cresceu em 1920 e 1930. A sua utilização começou a declinar quando as drogas, tais como antibióticos, e outros desenvolvimentos na medicina convencional se tornaram as principais formas de cuidados à saúde. A naturopatia começou a ressurgir na década de 1970, com o aumento do interesse dos consumidores em abordagens de saúde holística e a fundação de novas faculdades de medicina naturopata. Hoje, a naturopatia é praticada em vários países, como os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Grã-Bretanha, Austrália e Nova Zelândia. Um grande número de médicos da medicina moderna se tornaram entusiastas da cura pela natureza e gradualmente adicionaram um número de modalidades dentro da naturopatia e cientificamente desenvolvida por eles.
O movimento ganhou impulso na Índia com Mahatma Gandhi. Ele tornou-se muito interessado neste sistema e incluiu em seus programas. Ele também estabeleceu um hospital de cura natural em Uruli-Kanchan, que ainda está em funcionamento. A naturopatia é um sistema de cuidados primários de saúde que enfatiza o ideal de bem-estar e saúde, prevenção de doenças e educação do paciente. Embora, na prática, os terapeutas naturopatas tratem as condições agudas e crônicas, o foco principal da naturopatia é apoiar as habilidades inerentes do corpo e capacitar o paciente a fazer as mudanças necessárias em seu estilo de vida para manter qualidade de vida, através da anamnese, exame físico e clínico e laboratório. Naturopatas podem diagnosticar a doença, descobrir fatores de risco individual e familiar, e se esforçam para compreender o paciente na sua totalidade em corpo, mente e espírito. Complexidade do processo. Compreender as influências etiológicas que afetam a saúde do paciente permite que o naturopata aconselhe de forma apropriada ou intervenha terapeuticamente para melhorar os processos de autocura. Intervenções inadequadas podem modificar ou suprimir os sintomas, mas não necessariamente chegar a uma cura ou bem-estar. Identificar o que é e o que não é apropriado em qualquer situação depende da correta coleta de informações e avaliação das capacidades, bem como a consciência da provável evolução dos acontecimentos com relação ao paciente em particular, com suas próprias características. Parte dessa compreensão envolve o conhecimento do processo conhecido como a hierarquia de cura ou ordem terapêutica, visto dentro do contexto de uma teoria mais ampla, abrangendo princípios naturopáticos. O processo de restauração da saúde deve seguir o ritmo do paciente e a sua própria capacidade de cura. É importante estar ciente de que esta ordem deve ser continuada, para que o terapeuta evolua a sua compreensão dos complexos processos envolvidos. Medicina física num contexto naturopático. A interação das influências de natureza bioquímica, biomecânica e psicossocial produz mudanças complexas. Influências psicossociais como depressão, ansiedade, estresse, falta de capacidade de enfrentar problemas, solidão, medo, consequências do abuso sofrido na infância, etc. Influências bioquímicas adquiridas ou genéticas, intoxicação por substâncias, deficiências, infecções, distúrbios endócrinos, alergia e outros fatores. Influências biomecânicas estruturais, defeitos congênitos, por exemplo, perna curta ou hipermobilidade, características posturais traumaticamente induzidas, ou mudanças funcionalmente induzidas, uso excessivo ou mau uso dos órgãos ou membros, por exemplo, hiperventilação, tensão respiratória, etc. Por exemplo, um estado emocional negativo produz mudanças especificamente bioquímicas, modificando a resposta imunológica e alterando o tônus muscular. A biomecânica funcional, como a respiração, ou quando ocorre a disfunção, hiperventilação, modificações do pH do sangue, altera a função neural, cria sentimentos de apreensão e ansiedade e provoca constrição da musculatura lisa, assim alterando o funcionamento circulatório e eficiência digestiva. Desequilíbrios nutricionais ou adquiridos ou gerados por intoxicação modificam a composição bioquímica, afetando o humor, o que pode modificar a função respiratória. As reações em cadeia de sintomas induzidos por eventos sucessivos seguem normalmente. Com o sistema humano tentando manter a funcionalidade em face das exigências adaptativas, às vezes parece ser opressiva. A tarefa do naturopata praticante é identificar e compreender estes distúrbios e em seguida ajudar o paciente a remover ou moderar os sintomas para melhorar a capacidade para lidar com o estresse imposto. Ao fazê-lo, a sequência de mudanças adaptativas devem reduzir suficientemente para permitir a autorregulação e restaurar a saúde para o funcionamento ideal.
Este processo tem sido mencionado como o modelo naturopático de cura e está intimamente relacionado com as funções descritas dentro de uma hierarquia de cura ou objetivo a ser alcançado pela terapia. No sentido de facilitar o processo de cura, o naturopata procura usar as terapias que são mais eficientes e que menos têm potencial para prejudicar o paciente. O conceito de dano abrange os efeitos de estresse ou exaustão. Estes preceitos, acoplados a um entendimento do processo de cura, resultam em uma análise de uma hierarquia terapêutica.